Gente, tem sido cada vez mais comum a impossibilidade de diálogo entre as pessoas. Tem sido cada vez mais comum a perda de qualidade nas conversas entre as pessoas. Sem a gente aqui adentrar nas características da nossa modernidade, nos hábitos que têm sido comumente cultivados e que levam a essa baixa qualidade nas conversas, a gente vai fazer o oposto. Vamos deixar algumas dicas para vocês, fundamentais, fazendo uma brincadeira. Algumas dicas fundamentais para que você desenvolva a capacidade de ter conversas, qualquer que seja a esfera da sua intimidade, para você ter diálogos cada vez mais produtivos e com mais qualidade. Vamos fazer de conta que você está fazendo um mini curso, um microcurso para psicoterapeuta e para psicólogo. E você tem que passar por alguns itens para aprender a conversar com aquela pessoa, com o seu cliente. Tanto faz se seu cliente é seu filho, seu cônjuge, seu amigo, seu colega de trabalho. A regra vai ser a mesma. Primeiro item: não julgar. O primeiro item essencial para um terapeuta, para um psicólogo, é não julgar. A gente tanto atende uma criança que foi abusada sexualmente, como a gente precisa atender o abusador. Então, o primeiro elemento, isso é só para dar um exemplo, é você não julgar aquele que conversa com você. Normalmente o que a gente faz é, na medida que a gente ouve qualquer relato, qualquer drama, qualquer conflito que a pessoa esteja passando, qualquer dificuldade, ou por exemplo, se ela repete as falas, a gente começa a julgar. A gente começa a colocar rótulos nas pessoas. A gente começa a julgar, isso é certo, isso é errado. Não existe certo ou errado. A respeito dessa questão de certo ou errado e do julgamento, eu vou deixar aqui embaixo, no link desse vídeo, o link de um outro vídeo do Pedro Calabres, que é de mais ou menos 1 hora, que vai falar muito bacana a respeito das pesquisas e do que você pode concluir sozinho sobre essas questões de certo e errado e do nosso julgamento. Porque o certo e errado, ele é pessoal, ele é relativo, ele varia ao longo do tempo e do espaço. Você poderia imaginar, por exemplo, que é errado um pai ter relação sexual com a filha. Entretanto, em algumas tribos no planeta, é através do pai que a filha tem a sua iniciação sexual. Você poderia achar errado relações homossexuais, e isso já variou ao longo da história, já foi considerado patologia, hoje é mais do que provado que é natural, que é parte da natureza, que está presente não apenas em nós humanos, mas em outras inúmeras espécies, se não me engano, 15 mil. Então, o certo e errado, ele é para você, ele é de acordo com seus valores, com a sua história e com o ambiente que você vive. Portanto, não existe certo e errado que se aplica a você e ao outro. Então, não julgar e não avaliar que aquilo é certo e que aquilo é errado. Apenas ouvir, o que já é uma tarefa e tanto. Aí a gente passa para o segundo item, que é ouvir mais e falar menos. Outra dificuldade que a gente observa. Se você tem contato com as pessoas, normalmente elas querem falar da vida delas, mas elas pouco querem ouvir. Além de não querer ouvir, elas não sabem ouvir, porque ouvir também requer uma determinada habilidade que a gente constrói ao longo do tempo, que ela não vem do além. Então, ouvir requer a minha atenção e o meu foco. Eu estou necessariamente atenta ao que está sendo dito e eu estou focando na fala daquela pessoa. Eu não estou
ao mesmo tempo formulando respostas na minha mente para tudo aquilo que ela está falando. Não dá tempo para você ouvir e responder. As pessoas mais impacientes, mais agressivas, mais iradas, normalmente já julgaram, já disseram que é errado, elas não estão mais ouvindo e ao mesmo tempo que elas fazem de conta que estão ouvindo, elas já estão mentalmente respondendo e muitas vezes de uma forma agressiva, de uma forma de insulto, de julgamento, de condenação daquilo que está sendo colocado para você, que está sendo compartilhado com você. Um outro elemento é você ouvir sem olhar. É muito necessário que a gente ouça, mas que a gente olhe para o nosso interlocutor, para a gente observar os movimentos corporais, os movimentos faciais, as expressões. O ouvir requer os ouvidos e os olhos. Isso é necessariamente importante. Então, se você está, por exemplo, ouvindo e digitando, olhando a sua tela, você não está ouvindo. Você faz até de conta. Normalmente as pessoas falam, não, pode continuar que eu estou te ouvindo. E está teclando, e está passando no celular, e está respondendo mensagem. Isso não é ouvir. Isso compromete severamente a qualidade das nossas conversas, consequentemente, dos nossos contatos pessoais, que podem ser nutritivos ou desnutritivos. Outra coisa é você ouvir sem preconceitos. Então, se você está ouvindo aquela pessoa que você eventualmente em algum momento já julga como mas ela é mentirosa, mas ela é sem caráter, mas ela é meio louca, ela é meio histérica, ela é repetitiva. Você já tem uma série de preconceitos que quando você vai ouvir, você já não está limpo para aquela nova conversa. Então, não tenha preconceitos, nem julgamento e nem preconceito com relação àquela pessoa que está falando com você. Por que não preconceito? Se todos nós somos novos a cada dia, se a gente se renova a cada dia, aquela pessoa também. Então, não é justo que você a ouça com preconceitos estabelecidos. Você precisa limpar o seu campo mental para ouvir o que aquela pessoa está te dizendo agora, naquele momento, que é um novo momento, diferente daqueles anteriores que você já viveu. Terceiro ponto que eu listei aqui para vocês, falar apenas o necessário e quando necessário. Se você está mais para ouvir, é uma qualidade. Se você vai falar não o que você acha, porque a gente acha coisas absurdas e o achismo não é propriamente uma contribuição. Se você tem conhecimento, experiência, estudo, que você pode compartilhar, exemplos edificantes, histórias que deem boas referências de exemplos realmente bons da humanidade ou da sua história, você pode falar, deve falar, mas não o que você acha. Eu acho isso, eu acho aquilo. O seu achismo não vai ajudar o seu interlocutor. Ele vai provavelmente complicar o campo mental de ideias e o aspecto emocional do que aquela pessoa está passando. Por isso, evite o achismo e compartilhe aquilo que você sabe, que você já experimentou e que você conhece, ou meramente uma opinião dada dessa forma. Talvez a minha opinião passe por esse aspecto que você pode e deve considerar. Segundo, você vai escolher se você vai dizer a coisa diretamente ou indiretamente. Depende da personalidade de quem está diante de você. Tem pessoas que gostam de ouvir mais diretamente. Tem outras que, para chegar ao raciocínio, você tem que dar uma volta. Então, faz parte da sua habilidade
de ouvinte para saber aprender a conversar com mais qualidade, saber se na hora de você vai falar diretamente ou indiretamente. Você vai também atentar ao seu tom de voz. Às vezes, um tom de voz mais grave, às vezes mais agudo, às vezes um pouquinho mais alto, às vezes bem mais baixo, às vezes mais rápido, às vezes mais lento. Então, o tom, a música, o ritmo da voz dizem muito respeito à qualidade da sua escuta e daquilo que você tem para dar em retorno em termos de conversa. Outra questão fundamental que você precisa ter em mente é a empatia, a compaixão e o amor. Ouvir sem empatia, aquele que ouve sem conseguir se colocar no lugar do outro, sem entender que o outro calçou outros sapatos, teve outra história, teve outros traumas, teve outras situações de vida que você sequer passou, que você sequer compreende, elimina muito fortemente a sua possibilidade de compaixão com o outro. Se não existe compaixão, não existe amorosidade. Se não existe amorosidade, não existe paciência. A paciência é um elemento contido no amor, que está, inclusive, demandada naquelas conversas com pessoas mais idosas, que têm mais idade, que repetem o passado tantas vezes. A gente precisa ouvir com compaixão, com empatia, com paciência, porque a pessoa repete, estou falando de idosos, né? Repete, repete, repete. Uma pessoa que está deprimida também, que está angustiada, que está extremamente envolvida em determinados conflitos, ela tende a repetir, repetir e repetir. E qual é a sua atitude ideal? Meu Deus, que saco, já estou de saco cheio com essa repetição. Não, é ouvir com empatia, com amorosidade e com compaixão. Outro item, não se sinta acima do seu interlocutor. Não ache que você sabe mais, entende mais as coisas e que você está num patamar superior. Isso dificulta as conversas, tanto entre terapeuta e cliente, quanto entre pessoas de uma maneira geral. Não se sinta superior, tente exercitar a humildade, porque sempre o outro está ou buscando ajuda ou oferecendo uma oportunidade de você aprender através de conversas que tenham qualidade. Outro item, não comente a conversa com ninguém. Se você está conversando com uma pessoa e ela te deu essa oportunidade, não vá fazer disso um elemento de fofoca contando para outras pessoas. Fulano me contou isso, soube daquilo. Isso é literalmente fofoca. Cuida da sua vida. Não vai derramar no outro aquilo que não é um assunto dele. Outra coisa, se a pessoa está insistentemente falando do outro, porque tem isso também, quando você encontra com determinadas pessoas, elas não têm nada para falar de si mesmas. E também não têm muita paciência para ouvir de você, mas elas adoram falar do outro. Elas fazem literalmente uma fofoca. Você, com toda gentileza, com toda possibilidade, vai tentando voltar o assunto para algo que seja pertinente a você e a outra pessoa. Porque se vocês estão juntos falando do outro, da vida do outro, do que o outro fez, vocês literalmente estão praticando a fofoca, que é um elemento social extremamente nocivo nas nossas relações. E lembre-se, por último, que a moralidade ela é extremamente volátil, pessoal, ela varia ao longo do tempo e do espaço. As verdadeiras moralidades você pode encontrar em mestres como Buda, como Jesus, e que dão lições extremamente simples, que a gente normalmente não segue. Vai para a igreja, faz uma opção de coisa, reza, medita, mas na prática do dia a dia a gente não exercita essa moralidade, que é tão simples, que eu não vou adentrar aqui, mas que são lições que a gente desconsidera,
fala que acredita, que acha linda, mas que não põe em prática com o outro, com o nosso próximo, com aquele primeiro próximo que tenta estabelecer uma conversa de qualidade com a gente. Então, pessoal, isso aí foi um pouco do que eu poderia falar para vocês para aumentar a qualidade das nossas conversas, dos nossos contatos, tentando meramente ser um pouquinho terapeuta, psicólogo daquele que está conversando com você, seja seu filho, seja seu colega, quem quer que seja. Vamos tentar ter um diálogo e uma conversação com cada vez mais qualidade. Um abraço para vocês e desculpe a pressa. Até a próxima.